Olá, meu nome é Marcelo Antônio de Paula, eu sou aluno do curso de Gestão Empresarial da FATEC de Americana, onde irei apresentar meu trabalho de graduação. O título do meu trabalho será Diversidade e seu impacto no desempenho organizacional e a influência nas construções de diversidade nas expectativas e resultados. O meu mestre, professor e mestre orientador foi o Adalberto Zorso. Esta apresentação seguirá da seguinte forma: introdução, objetivo, fundamentação teórica, metodologia, considerações finais e referências. Primeira parte, introdução. Segundo Banderson e Sutcliffe em 2002, um dos desafios na implementação da diversidade na organização é a confusão entre diversidade funcional e os tipos de diversidade não funcional. A diversidade funcional, ou diversidade que leva a uma função ou inovação mais eficaz, é frequentemente a forma de diversidade pretendida em declarações comuns no local de trabalho. Como precisamos nos concentrar na diversidade, ou a diversidade é algo que nos esforçamos para? No entanto, na prática, existem muitas formas de diversidade que podem ser encontradas nas organizações, nem todas relacionadas à melhoria da eficácia organizacional, e algumas das quais podem ser prejudiciais. Muitas dessas formas de diversidade foram chamadas de diversidade social. O objetivo desse trabalho é examinar as definições oferecidas na literatura sobre diversidade e explorar as várias construções de diversidade existentes. Considerar como definições de diversidade oferecidas na literatura ajudam ou impedem a formação de uma inovação organizacional efetiva, se aplicadas. Esse trabalho de graduação usa uma seleção de estudos de caso, usando um pequeno número de artigos publicados anteriormente para atingir esses objetivos. Os estudos examinados tinham uma ampla gama de diferentes definições e entendimentos de diversidade, alguns com foco na diversidade funcional, alguns na diversidade social, e alguns tentando interagir ambas as perspectivas. Em dois dos casos, os estudos foram incomuns em seu foco. O estudo de Gonzalez e Denise, em 2009, é o único estudo identificado que teve uma orientação organizacional e não de grupo de trabalho ou equipe. Isso era esperado, dada a revisão teórica da literatura, que indicou que a grande maioria desses estudos é baseado no grupo de trabalho e não na organização como um todo, apesar da fundamentação em estudos organizacionais. No entanto, foi surpreendentemente e tão poucos estudos tenham sido selecionados que abordassem essa questão. O segundo estudo inusitado foi o de Zanoni e Jansen em 2004, que integrou os pontos de vista dos profissionais de recursos humanos identificados no estudo, em vez de concentrar inteiramente nas definições recebidas na literatura acadêmica. Essa descoberta foi particularmente importante devido à introdução da questão do poder social, que está visivelmente ausente no resultado da literatura sobre diversidade. Em uma análise, em uma última análise, o objetivo desse trabalho é identificar como podemos ser feitas áreas de melhoria na literatura existente sobre discussão da diversidade, a fim de melhorar seu impacto nos resultados organizacionais esperados. Com isso, o trabalho abordará assuntos como entendendo as definições de diversidade, classificação da diversidade, perspectiva da informação e tomada de decisão, perspectiva da organização social, integração de perspectiva, quão bem a pesquisa reflete os resultados da diversidade. Entendendo as definições de diversidade. Segundo McPherson, Smith e Cook, uma base teórica da diversidade no local de trabalho pode ser encontrada em pesquisas sobre redes sociais. Um princípio das redes sociais é que elas são homofílias e tendem a ser homogêneas, ou seja, os indivíduos geralmente preferem estabelecer relações sociais com aqueles com quem compartilham características sociodemográficas significativas e outras características pessoais. Essa tendência prevalece em todos os grupos de interação social, em muitas sociedades, incluindo os familiares, casamento, trabalho e outros relacionamentos pessoais. Além disso, outro elemento importante na perspectiva organizacional sobre a diversidade, em estudos de empreendedores, as mulheres empreendedoras poderiam aumentar seu acesso ao capital e aos recursos como experiência em negócios, juntando-se a grupos empresariais dominados por homens. Nesse caso, a semelhança representada pela cofiliação na organização empreendedora supera as diferenças de diversidade baseadas em gênero,
para melhorar os resultados para os empreendedores. Há uma forte confirmação empírica de que a gestão bem-sucedida da diversidade e a consequente melhoria do desempenho organizacional está positivamente correlacionada. Classificação da diversidade. Existem vários tipos de classificação da diversidade propostos na literatura, mas nem todos são definidos de forma consistente. A maioria dessas classificações de características de diversidade são baseadas na percepção e não na natureza dictômica. Algumas dessas classificações que podem ser identificadas na literatura incluem prontamente, detectável, menos observável, nível superficial, nível profundo, altamente relacionado ao trabalho, menos relacionado ao trabalho, relacionado à tarefa, orientado às relações e relacionado ao papel, inerente dimensões. No entanto, a maioria dessas classificações pode ser dividida em duas perspectivas. Perspectiva da organização social, essa definida e baseada no paradigma de atração de similaridade de Horwitz em 2005, e perspectiva da informação em tomada de decisão, baseada na diversidade organizacional e eficácia organizacional. Perspectiva da informação e tomada de decisão. Para a perspectiva da informação e tomada de decisão, os domínios mais relevantes estudados pelos autores foram a inovação e criatividade, capacidade de resolução de problemas e flexibilidade organizacional. A argumentação dos autores em relação a essas três perspectivas pode ser resumida da seguinte forma: a criatividade e a inovação podem ser auxiliadas pela diversidade de perspectivas e menos ênfase na conformidade com as normas do passado, o que aumentará a capacidade da organização de criar e inovar. O argumento da resolução de problemas sustenta que melhores decisões seriam produzidas por meio de mais perspectivas inerentes a grupos heterogêneos de resolução de problemas. Finalmente, o argumento da flexibilidade indica que as práticas de gestão multiculturais resultariam em mudanças que significariam que o sistema se tornaria menos determinante, menos padronizado e, portanto, mais fluido. Essas mudanças provavelmente aumentarão a capacidade da organização de reagir a ambientes em mudança. O argumento da flexibilidade indica que as práticas de gestão multicultural resultariam em mudanças que significariam que o sistema se tornaria menos determinante, menos padronizado e, portanto, mais fluido. Esses três argumentos da diversidade formam o cerne que é definido como diversidade funcional nessa discussão. Perspectiva da organização social. Essa definição é baseada no paradigma de atração de similaridade de Horwitz, em 2005. O paradigma de atração de similaridade é baseado na ideia de homofilia social, como discutido acima, ou seja, indivíduos mais semelhantes poderão trabalhar juntos de forma mais eficaz. A perspectiva da organização social concentra-se em categorias sociais, incluindo idade, raça, etnia e assim por diante, como um meio de acesso às redes externas, bem como uma fonte crescente de conflito entre indivíduos dentro do grupo social. Simplificando, o modelo teórico baseia-se na suposição de que os resultados da diversidade de identidade social provavelmente dependem das reações aos indivíduos com essas identidades sociais diversas. Isso postula que uma questão subjacente de diversidade baseada em valores, em vez de questões superficiais de diversidade social, é mais propensa a ser problemática dados os resultados. Integração da perspectiva. Os dois modelos de diversidade propostos acima têm um claro conflito interno, o que os torna difíceis de resolver em termos concretos. A perspectiva da diversidade social sustenta que, de acordo com o paradigma de atração de similaridade, aqueles que são mais semelhantes estarão mais dispostos a trabalhar juntos, aumentando a eficiência. Por outro lado, a perspectiva do processamento da informação sustenta que, de acordo com a teoria de diversidade cognitiva, uma multiplicidade de pontos de vista resultará em melhores habilidades de tomar decisão e criatividade. A interação dos modelos também corrobora pelos achados empíricos que indicam que nem a diversidade funcional nem a social tem uma redução indiscutivelmente positiva ou negativa nos resultados de desempenho da equipe. Além disso, a integração dos modelos é sustentada por argumentos que indicam que tanto a diversidade funcional quanto a social estão associadas ao processamento da informação e à categorização social. Por exemplo, um diploma de diversidade tem implicações de categorização social, em termos de classe social, e processamento de informações em termos de treinamento em pensamento crítico e resolução de problemas. Também a pesquisa reflete os resultados da diversidade.
Enquanto alguns pesquisadores afirmam que haverá resultados positivos devido às perspectivas mais amplas, outros pesquisadores afirmam que efeitos prejudiciais se acumularão devido a problemas com coesão do grupo. Assim, os efeitos combinados do uso da diversidade em grupos de trabalho não estão bem definidos. De acordo com a revisão de Christian Potter e Moffitt em 2006, na página 460, a maioria das pesquisas sobre diversidade concentram em atributos demográficos, incluindo idade, gênero, raça e etnia, formação funcional, formação educacional e estabilidade. Embora outras formas de diversidade sejam algumas vezes revisadas na pesquisa, elas tendem a ser muito mais raras. A literatura empírica também é mista sobre as melhorias esperadas da eficácia organizacional. Realmente ocorrem, com muitos estudos descobrindo que uma da redução da diversidade realmente aumenta o desempenho do grupo, bem como a coesão. A metodologia utilizada nesse trabalho foi uma pesquisa bibliográfica e metodologia de revisão, na qual várias discussões sobre gestão de diversidade na literatura foram selecionadas e comparadas com base em suas definições de diversidade. As bases de referência de dados foram o Google Acadêmico, o Cielo e o portal CAPES, combinando os descritores diversidade e seu impacto no desempenho organizacional, sem aspas, no intervalo de 1995 a 2020. Considerações finais. Depois de 3 décadas falando sobre diversidade no local de trabalho, ainda há uma grande confusão considerável sobre o que realmente consiste na diversidade. As definições amplas buscam inclusão, mas não permitem identificar uma diferença entre diversidade funcional e social. Definições estreitas podem ser usadas para definir qualquer um deles, mas excluem muitos entendimentos diversos. Essas diferenças muitas vezes deixam as organizações em um estado de confusão, pois um programa de gestão de diversidade adotado de boa fé falha ou falha devido à falta de consistência na definição de diversidade. Para gerenciar efetivamente a diversidade, é necessário que as organizações entendam a diferença entre diversidade funcional e social e tratem as formas de diversidade de forma diferente em termos de criação de equipes funcionais inovadoras. Esse trabalho mostrou que essa questão não é clara, mesmo na literatura de gestão ou literatura de educação, o que leva a alguns problemas óbvios em esclarecer a definição de diversidade para a prática. Embora essa pesquisa tenha fornecido alguns esclarecimentos em termos de definições alternativas, essas definições raramente foram colocadas em prática na pesquisa pragmática. Isso representa uma lacuna contínua na pesquisa e uma oportunidade para melhorar drasticamente os resultados da gestão da diversidade na prática. A diferença entre diversidade social e funcional deve ser claramente enfatizada na literatura e esforços devem ser feitos para explicar o que essa diferença significa na prática para as organizações. Segue as referências utilizadas nessa apresentação. Obrigado pela oportunidade de conhecimento. Tenha um ótimo dia. Até já.